Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano. Hoje com o tema O Espírita no segundo turno das eleições. Na verdade, esse é um programa especial, pois nós já tínhamos um convidado e um outro tema para ser discutido no dia de hoje. Mas devido a várias perguntas que nós recebemos no nosso WhatsApp dos nossos ouvintes, nós então resolvemos fazer essa edição especial para que pudéssemos reflexionar sobre o atual cenário de polarização da política brasileira. Portanto, se você tiver dúvidas, sugestões de temas, você já pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou ligar direto aqui no nosso estúdio, que o Claudinho está louco para receber a sua ligação, no 64 3014 4009. O nosso podcast é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, de Jataí, Casa do Caminho, de Jataí, Lar Espírita Forças do Amor, de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec, de Jataí, Mansão do Caminho, Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Goiás e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu convido a todos, então, para que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus e agradecer pela oportunidade da vida, por podermos estar aqui mais uma semana de programa, reflexionando à luz da doutrina, sobre os temas do cotidiano. Rogamos ao Pai que abençoe todos aqueles necessitados, tanto do plano material quanto do plano espiritual. E que Ele, enfim, possa nos inspirar, nos iluminar e nos abençoar em mais esse programa. Em nome de Jesus, damos por iniciado o nosso podcast desta noite. O Espiritismo é a síntese conceptual do pensamento. É o método de bem viver, de bem conhecer a verdade, de respeitar a si e ao próximo. Seguimos o partido de Jesus, e ele jamais se imiscuiu nos poderes do seu tempo, imersos em lutas fratricidas de conquista, de supremacia, custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido. Temos consciência de que o momento atual é de grandes mudanças, de que o espírita é chamado a participar dessas mudanças, mas, acima de tudo, de que a maior transformação que lhe cabe realizar é a do seu próprio caráter, harmonizando-os com os ensinamentos de Jesus e decodificados por Allan Kardec e sua divina parceria com o Mestre e com os luminares da espiritualidade humana. Fundar partidos sobre legendas espírita é jogar o espiritismo nas lutas inglórias, mesquinhas, pretensiosas e menores nas arenas políticas. E mais do que isso, é usá-lo como degrau ascensional à arrogância e orgulhos pessoais. Como afirmou Leon Denis no seu livro Depois da Morte, abre aspas, recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir dessa terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Fecha aspas. Como eu havia dito antes, nós recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes durante a semana e resolvemos então fazer esse podcast especial. No entanto, para aqueles que nos assistem por primeira vez, que estão chegando agora, é importante que nós esclareçamos que o nosso podcast se chama Coisas do Cotidiano justamente porque a intenção
é trazer as coisas naturais do nosso cotidiano para serem discutidas aqui à luz da doutrina espírita. Nós sempre temos um convidado e tentamos escolher os convidados mais aptos a discutir determinados temas. E depois, quando tiramos um episódio para responder às perguntas dos nossos ouvintes, buscamos as respostas na literatura espírita ou na parte mais confiável da ciência ou da filosofia, se for o caso. Portanto, vamos começar. Pergunta de número 1. Politicamente falando, qual partido político a religião espírita defende? Aqui nós percebemos que quem enviou provavelmente não é um espírita. A nossa resposta: como religião, o espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem através da revivescência dos ensinamentos de Jesus na sua verdadeira expressão de pureza, simplicidade e amor. Por esse motivo, o espiritismo defende apenas um partido, o PACE, P-A-C-E, o Partido do Amor, da Caridade e do Evangelho. Nossa pergunta de número 2. Vemos algumas religiões cristãs se misturando à política e aos políticos, adotando partidos, defendendo ideologias, etc. Agora falo do espiritismo, não dos espíritas. Porque o espiritismo, em essência, não participa de maneira mais incisiva na política? Nossa resposta: a doutrina espírita é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, que nos foi apresentada através de um conjunto de princípios e de leis revelados pelos espíritos superiores, apresentada como uma doutrina consoladora através do esclarecimento dos motivos de nossas dores e explicando de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. O Espiritismo tem como um dos seus principais pilares a prática da caridade. Portanto, por definição, o Espiritismo em nada se assemelha às doutrinas políticas da atualidade ou do passado. É por esse motivo que pensarmos em ideal cristão e ou espírita em meio tão controverso quanto a política pode até parecer ingênuo. No entanto, embora você perguntou sobre a doutrina em essência, é bom que se diga que tanto o Espiritismo quanto as demais religiões, em essência, são princípios nobres inspirados aos homens pelos espíritos superiores, pois cada uma dessas religiões, sem nenhuma exceção, de maneiras distintas, tem como objetivo nos auxiliar no amadurecimento espiritual a fim de chegarmos até Deus. Por isto, devemos ter cuidado ao falarmos da mistura entre religião e política, pois quem faz esse caldo não são as religiões, mas os religiosos. São esses, os homens e mulheres que constituem as religiões, os responsáveis por macular, distorcer, mesclar e até adulterar os princípios nobres das religiões. Por isso, que o bom espírita, que também é o bom cristão, sabe o que é seu papel e sabe que o seu papel não é de infiltrar na casa espírita os seus ideais políticos, nem de causar separações, dissensões ou brigas no centro, mas sim, o papel do bom espírita é o do fermento da parábola de Jesus que leveda a massa. A grande massa onde há desonestidade e desrespeito ao próximo, com o contributo do seu pensamento e posturas ético-morais, ou seja, respeitando a mulher, respeitando o idoso, a criança e, principalmente, respeitando a vida. Exemplificando com leal e profundo apreço o Evangelho do Mestre, tal como fez Allan Kardec. Pergunta de número 3. De que forma o sistema político pode nos impulsionar a ser melhores? Seria aquele
ou outro sistema político que é a favor de nossos ideais ou contra eles? De que forma um sistema político pode nos impulsionar a ser melhores? Seria esse sistema que é a favor dos nossos ideais ou aquele sistema que é contra os nossos ideais? A nossa resposta: segundo o dicionário, um sistema político é o tipo de organização que pode ser reconhecida, observada ou declarada por um Estado. Ele define o processo de tomada de decisões oficiais de um governo. Basicamente, eles podem ser uma ditadura, mesmo que travestida de outras denominações, ou uma democracia, igualmente mascarada ou não. Logo, os sistemas políticos têm o poder de tornar as nossas vidas, enquanto cidadãos, melhores ou piores, e não necessariamente auxiliando diretamente no nosso crescimento espiritual. É com base nesse preceito que existe o ditado popular: cada povo tem o governo que merece. Porque cada povo elege sistemas políticos ou permite a instalação deles. É por isso que todos, enquanto pessoas esclarecidas pela luz do Espiritismo, temos que nos atentar bastante em quem vamos votar, pois, embora não nos resta muitas opções, temos que avaliar que com o nosso voto, estaremos apoiando ou permitindo determinados ideais ou ideias e, portanto, teremos nossa cota parte na responsabilização dos destinos de uma cidade, de um estado ou de um país. Pergunta de número 4. Sabemos que somos ainda muito imperfeitos. Até que ponto devemos confiar em nossas aspirações políticas? A nossa resposta: tendemos a achar que a política se resume à atuação dos políticos e seus partidos. Essa atuação, por sua vez, chega até nós muitas vezes por meio de escândalos de corrupção divulgados pela imprensa. Dessa forma, a palavra passa a ser associada a uma prática negativa e chega a ganhar uma variação: a politicagem. Ou seja, politicagem seria a política praticada longe dos ideais mais nobres. Os políticos, por consequência, são vistos como indivíduos interessados apenas em se aproveitar dos recursos públicos. Essa concepção gera vários efeitos deletérios. Para começar, os cidadãos tendem a rejeitar a política institucional, ou seja, aquela praticada por políticos no âmbito do Estado. E esse afastamento acaba dando mais liberdade a políticos mal intencionados. Por exemplo, existe o ditado popular que diz: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. É por esse motivo que pessoas ditas de bem deveriam investir nas suas aspirações políticas, pois enquanto a política não estiver contaminada com as boas práticas, com a honestidade e a defesa verdadeira dos interesses populares, viveremos nesse charco que é a troca de poder e sistemas, mudando apenas os homens, tendo na prática os mesmos problemas anteriores. Antes de continuar, gostaríamos de agradecer a presença dos nossos ouvintes que têm participado e mandar um abraço para Bianca Lima, Fátima Daniela, Neuza Barbosa, Léa Chapeta, Peninha Cabral, Natália Macedo, César Adriano Alves e Eni Carvalho. Nosso muito obrigado pela participação e o nosso abraço. Pergunta de número 5. Existe na literatura espírita relatos de algum político que foi enviado por bons espíritos com a missão de melhorar uma sociedade? E se foi esse espírito, e se foi ele, obteve êxito? Repetindo,
Existe na literatura espírita relatos de algum político que foi enviado por bons espíritos com a missão de melhorar uma sociedade e ele foi bem sucedido? Bom, aqui eu vou falar por mim. Que eu conheço, existe apenas um. E quando eu falo que eu conheço, é importante nós entendermos que, ao compulsarmos a literatura espírita, nós precisamos estar muito atentos a quem é o escritor e quem é o escritor espiritual. Porque, naturalmente, nós temos na literatura como um todo toda sorte de livros que se intitulam espíritas, mas que basta a leitura de algumas poucas páginas, nós vamos ver que ali não tem absolutamente nada de doutrinário espírita. E alguns desses, inclusive, eu já vi sendo vendidos em livrarias espíritas. Então, quando eu digo que eu conheço é apenas um, eu estou falando dessa literatura espírita mais confiável, de médiuns sérios e de espíritos conhecidos. Portanto, esse caso de um político que foi especialmente enviado com uma missão à Terra, se trata do retorno do soldado Longinos, aquele que perfurou Jesus e que reencarnou como Dom Pedro II. Existem pouquíssimos relatos acerca da vida desse soldado romano que perfurou Jesus e sabemos que o seu nome era Longinos. Longinos tinha um problema ocular no qual dificultava sua visão. Com o passar do tempo, perto de se aposentar, foi enviado para Jerusalém para designar seu último serviço como comandante de guarda. Longinos é um nome grego que significa lança e é referido como tendo sido soldado romano que perfurou Jesus com uma lança. Só para que a gente lembrar do contexto, quando Jesus foi crucificado, eles estavam entrando no dia de Páscoa. Então, aqueles condenados, inclusive Jesus, não poderiam ficar agonizando na cruz a noite inteira, como geralmente acontecia. E foi dada a ordem ao final do dia, porque aquilo ali deveria ser limpo antes do pôr do sol. Foi dada a ordem para que quebrassem a perna dos crucificados, a fim de acelerar a morte, porque quebrando a perna, o condenado não tem mais a sustentação da perna no corpo, e por causa da posição, o corpo arqueia, desce, e ali, além da dor incrível por conta do estiramento dos nervos, dos músculos, ocorre literalmente uma sufocação, um sufocamento. E o condenado acaba por morrer de parada cardíaca ou de parada cardiorrespiratória. Então foi pedido para que o Longinos fizesse, junto com outros soldados, essa quebra das pernas dos condenados. Mas quando ele se aproximou de Jesus, ele percebeu que o mestre já havia desencarnado. Mas, para que aquilo pudesse ser confirmado, ele resolveu então não quebrar as pernas. Ele cravou a lança no tórax, na lateral direita de Jesus. Portanto, Humberto de Campos narra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o seguinte acontecimento, abre aspas, definitivamente proclamada a independência do Brasil, o guia espiritual do Brasil, Ismael, leva a Jesus o relato de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social do Brasil. Corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. Os estadistas topavam com dificuldades para a organização estatal da terra do Cruzeiro. A Constituição
depois de calorosos debates e dos famosos incidentes dos Andradas, incidentes que haviam terminado com a dissolução da Assembleia Constituinte e com o exílio desses notáveis brasileiros, só fora aclamada e jurada justamente naquela época, a 25 de março de 1824. Nesse dia, findava a mais difícil de todas as etapas da independência e o coração inquieto do primeiro imperador podia gabar-se de haver refletido muitas vezes naqueles dias turbulentos os ditames dos emissários invisíveis que revestiram as suas energias de novas claridades para o formal desempenho da sua tarefa. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes, para o modelo geral de todos. Assim, Jesus chamou Longinos à sua presença e falou com bondade. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirado a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o teu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faz-se mister que lhes outorgue toda a liberdade de ação, a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Responde Longino: Senhor, no misto de expectativa angustiosa e de refletiva esperança, eu digo: bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocam naquele tempo a minha alma. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei a vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericordiosa. Seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Pode bem, pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados nas suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas efêmeras um peso maior do que os das algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos dos seus grandes deveres, dos teus esforços, que se exigirá de meio século de lutas e dedicações permanentes.
Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos e os desvalidos. Corrige as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo nas terras do Cruzeiro. Institui por toda parte do continente o regime de respeito e da paz. E lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça que surgirá sempre, no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade. E se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim desse século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos. Ao fim delas, será alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionardes os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da sua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever com lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos transes do teu último resgate. No planeta de sombras, nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Por isto, conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observaste as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentardes o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos seus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Longinos, então, recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Ele nascera no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma suas raízes profundas. Foi assim que Longinos preparou sua volta à terra depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos da sua pátria. No fim da sua vida, Dom Pedro II, que já houvera perdido a esposa, que estava abandonado e esquecido no modesto quarto de hotel, longe da pátria e dos amigos protegidos pelo boníssimo monarca. Mas tudo isso não conseguia turvar-lhe a majestática serenidade de ânimo, e apenas levou a mandar buscar no Brasil um caixotinho de terra, talvez da mesma terra da sua vivência em Petrópolis. Só a uns 2 ou 3 amigos íntimos revelou o motivo daquela encomenda, que era repousar a cabeça depois de morto, sendo este o conteúdo do seu belíssimo e perfeito soneto, Terra do Brasil. Depois, ao quebrado pela modéstia e pela velhice, expulso da pátria como réprobo, privado de tudo quanto amava, no modestíssimo Hotel Belfort, a Rua de Lancarte, número 17, em Paris, faleceu o ex-imperador do Brasil a 5 de dezembro de 1891. Suas derradeiras palavras foram estas: nunca me esqueci do Brasil, morro pensando nele. Deus o proteja.
Pergunta de número 6. Antes, eu gostaria de agradecer a presença de mais alguns ouvintes. Ao Airani Ferreira de Souza, que disse que Jesus dê boa noite para todos nós. A Mireia Pérez, boa noite a todos. A Norma Maria. A Maristela Barbosa, boa noite a todos. A Lilian Kélia. Alessandria Santos. O nosso muito obrigado e o nosso grande abraço. Se você tiver alguma pergunta relativa ao tema, envie, por favor, no chat da rede social que você está assistindo, que, se o tempo permitir, nós respondemos ao vivo. Pergunta de número 6. Considerando que o cargo executivo de uma nação é uma responsabilidade muito grande devido ao poder ofertado, e que no decorrer da história do planeta muitos falharam, eu pergunto, seria essa responsabilidade uma prova ou uma expiação? O que o ouvinte está perguntando é se assumir a presidência do Brasil seria uma prova ou uma expiação. Nossa resposta. Primeiramente, precisamos entender o conceito de prova e de expiação para a doutrina espírita. De uma maneira muito sintética, muito resumida, prova é toda aquela situação que nos permite o aprendizado, o crescimento espiritual, ou seja, a nossa evolução. Ela pode vir também, como diz o próprio termo, uma prova, no sentido de sermos testados em nossos propósitos para sabermos se realmente estamos evoluídos ou contidos. Já a expiação se refere às reparações das nossas más escolhas ou dos nossos atos perpetrados em desfavor de outrem. Sofremos as oportunidades dessas reparações, compelidos pela ação direta da lei de causa e efeito. Ou seja, um planeta de provas e expiações são aqueles planetas onde reencarnamos para aprender ou para corrigir os nossos erros. Mas voltando à pergunta em relação à responsabilidade que recai sobre os ombros de qualquer político em comando do Estado, ela pode ser uma prova, uma expiação ou um terceiro fator, a missão. Quando é uma prova, no sentido de que esse político estaria trabalhando para o bem-estar do seu povo e da nação enquanto Estado. Isso lhe traz muito aprendizado e muito crescimento intelecto-moral. Seria uma expiação quando o espírito reencarna com a responsabilidade de assumir o Estado e promover a melhora de um povo, que no passado ele próprio foi o responsável pela queda. Geralmente, essa condição se dá apenas sob duas circunstâncias. A primeira, quando esse espírito atinge uma determinada maturidade, que só poderia assumir tamanha responsabilidade após ter consciência da seriedade que é tal cargo. E a segunda é que a sua escalada ao poder durante essa reencarnação missionária será entre essa reencarnação de resgate, será de muito esforço, muita dor e sofrimento, para que ele possa registrar no seu inconsciente espiritual, ou seja, para que ele possa aprender o valor de receber uma oportunidade e jogá-la no lixo da história. E é uma missão quando o espírito recebe a tarefa de assumir determinado posto e assim promover alguma mudança necessária. Esse tipo de missão, como nós vimos no caso de Jesus pedindo diretamente a Longinos, é destinado apenas a espíritos que têm uma capacidade mínima para que não falhem. A nossa pergunta de número 7. É correto comparar os mandamentos cristãos com propostas políticas, visto que Jesus é um espírito puro e nós ainda não? Repetindo, é correto comparar os mandamentos cristãos com as propostas políticas, visto que Jesus é um espírito puro e nós ainda não? Nossa resposta. Seria correto e totalmente lícito perante o Evangelho
se a prática fosse condizente com a retórica. O problema é que as propostas e os discursos não passam de vãs tentativas de iludir o eleitor, através da construção de uma imagem de honestidade e seriedade apenas superficiais e volúveis. Em outras palavras, muitos até tentam, principalmente os religiosos políticos, mas a prática dessas propostas ou discursos quase nunca condizem com o que falam ou pregam. É por isso que Jesus nos alertou em seu Sermão do Monte e Mateus registrou no seu capítulo 7, versículos de 15 a 18. Abre aspas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Por isso, que quando nós verdadeiramente aprendermos a olhar os frutos que os nossos políticos produzem em suas vidas, poderemos dizer que estamos verdadeiramente, repito, aptos a votar corretamente. A nossa pergunta de número 8. Como nós espíritas devemos agir nesse momento que antecede o segundo turno? Outra pergunta. Qual a postura o espírito deve assumir frente ao cenário político? Nossa resposta. Primeiro ponto a considerar. O espírita, como cidadão, tem o direito de defender os seus ideais e o seu ponto de vista. Já o cidadão, como espírita, deve espelhar os postulados doutrinários onde quer que ele esteja e jamais fazer da doutrina um palanque político ideológico. Em outras palavras, seja você, como espírita, um exemplo para os demais. Evite discussões desnecessárias, evite atacar os candidatos, evite ironias ou deboches, principalmente nas redes sociais. Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, anota, abre aspas, o espírita não é nem pode ser avesso aos interesses públicos, mas não deve arriscar-se aos azares da política, se não estiver impregnado até medula do firme propósito de resistir a todas as fascinações do cargo que vai exercer e solidamente esteado nos princípios da doutrina. O segundo ponto e mais importante, jamais misture a política com o movimento espírita e, principalmente, jamais leve a política para dentro da casa espírita. Se esse cidadão dirigir sua ideologia política, seja ela qual for, em direção ao movimento espírita e, principalmente, ao centro espírita, a coisa muda totalmente de figura. Herculano Pires, no mesmo livro O Centro Espírita, anota, abre aspas, o espírita como cidadão pode e deve participar da política de acordo com os ditames da sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não tem e não pode ter uma posição política. O espiritismo é a ciência do espírito e não da república. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo ao que desejava envolvê-lo nos problemas políticos do seu tempo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que o cidadão, então, dê ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça de reservar para Deus o que só a ele pertence, a sua qualificação específica de espírita no plano religioso. E passado o segundo turno das eleições, independente do resultado que der, nós jamais podemos esquecer que a política continua. Que daqui 2 anos teremos novas eleições e depois de mais 2 anos outras e assim sucessivamente. Logo, nosso comportamento como espíritas deve se manter sempre íntegro e reto, principalmente no campo político. Vejamos o que nos fala Emmanuel em O Livro Consolador, item 60.
Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre mais difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras. Em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem, na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Portanto, se você sonha em tornar o mundo melhor, se você começar por você próprio, dando o seu contributo, não tenha dúvida que fará a diferença. Pergunta de número 9. Dizem nas redes sociais que o candidato X ou o candidato Y são os falsos profetas que Jesus menciona na Bíblia. Isso faz sentido? A nossa resposta: isso apenas faz sentido para dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que leem a Bíblia superficialmente e se a lê com profundidade não a estuda. Segundo, aqueles que tentam utilizar da fé das pessoas para difundir a discórdia ou tirar algum proveito. Como dito no enunciado hoje, Jesus jamais se imiscuiu nos poderes do seu tempo, imersos em lutas fraticidas de conquista, de supremacia, custasse o que custasse, atribuindo a César o que lhe era devido. A luta de Jesus é para a implantação do reino de Deus na terra, como ele mesmo disse. Além do que, Jesus mais do que ninguém compreende que as lutas de poder existentes naquele tempo e até hoje são volúveis, passageiras e não ditam as leis de Deus. Por isso Jesus falou para a humanidade do seu tempo e de todo o tempo futuro, visto que muitos daqueles que lá estiveram ouvindo as suas mensagens estão nesse exato momento encarnados ou desencarnados, trabalhando na consolidação do seu evangelho. A nossa pergunta de número 10. Vi nas redes sociais um pastor clamando aos seus fiéis que não deveriam se envolver em questões políticas, fundamentando seus apelos, como por exemplo em Provérbios capítulo 4, versículo 27. Abre aspas. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, fecha aspas. O que dizer dessa postura? A nossa resposta: é importante entendermos que cada um de nós vivemos um momento espiritual distinto. Ou seja, cada um de nós estamos em um grau evolutivo que nos permite determinadas compreensões das leis de Deus. O nobre pastor, com certeza, dentro do seu grau de entendimento, e igualmente segundo a liturgia da sua igreja, se utiliza de uma passagem do Velho Testamento para se referir a termos que só foram criados no século XVIII durante a Revolução Francesa. Porque foi lá que nasceram os termos políticos esquerda ou direita. Isso aconteceu porque quando estavam discutindo sobre a necessidade de promover uma reunião, as pessoas se reuniram em uma quadra de tênis, uma quadra de esporte, e de maneira natural, à direita da quadra sentavam os gerondinos, que eram pessoas da classe abastada, que buscavam mais poder
e defendiam a manutenção do sistema de governo vigente. À esquerda sentavam os jacobinos, que eram representantes do proletariado, que eram radicais, que defendiam o fim de todo o sistema e o recomeço do zero. O que era um mero acaso localizacional tornou referência de ideais políticos. Ao longo do tempo, foram sendo agregadas novas bandeiras e distorcendo totalmente as características de esquerda e de direita. Sem falar que no sentido de direita e esquerda, que diz na Bíblia, passa muito longe do atual significado político. No Velho Testamento, direita e esquerda tinham conotações diferentes a depender do tempo em que foi escrito. No tempo de Salomão, por exemplo, Salomão era rei, portanto vivia debaixo de uma monarquia que era o regime mais comum dos povos dessa época. Na monarquia, o poder supremo estava na mão do rei, portanto, conceitos políticos de direita e de esquerda sequer passavam pela mente de um rei. E por isso, os seus significados eram tão distintos, pois dependia do tempo e da cultura. Lembrando que se pegarmos desde o livro Gênesis até o livro de Apocalipse de João, nós temos aí mais ou menos 1.500 anos de distância, passando cada texto por determinados povos e determinados tempos. Portanto, por exemplo, em termos bíblicos, a direita ou o lado direito era considerado o mais hábil. Isso porque sabe-se que a maioria da população é destra e não canhota. Por isso essa figura era bem compreendida. A mão direita, ou o lado direito do corpo, da maioria das pessoas tinha mais habilidades do que a esquerda. Por exemplo, consequentemente, o lado esquerdo era o mais desajeitado. Outro conceito interessante e que encaixa nesse termo é o desvio. Ou seja, direita e esquerda também podem significar desviar-se do caminho correto. Nesse caso, abre aspas, não declineis nem para a direita e nem para a esquerda, retira o pé do teu mal. Provérbios 4, 27. A pessoa é incentivada a não ir nem para a esquerda e nem para a direita, ou seja, não se desviar do caminho, mas se manter no caminho reto. E a nossa última pergunta de hoje, porque o tempo voou. Pergunta de número 11. Por que não se deve levar a política para a casa espírita? A nossa resposta. O centro espírita é local de acolhimento, socorro, esclarecimento, auxílio, consolo, entre outros. É por isso que deve ser resguardado do envolvimento político e ideológico. E jamais, em hipótese nenhuma, servir de palanque para defender o candidato ou candidatura. Lá em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 30, bem no final, praticamente no último parágrafo, do texto intitulado Fins e Constituição da Sociedade, no seu artigo 1, Kardec anota, abre aspas, a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas, ou seja, lhes são proibidas. Ela toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Só a título de conhecimento, é bom que recordemos que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi considerado o primeiro centro espírita. Então, desde a codificação, nós já temos a orientação de que a função da casa espírita está muito acima das questões políticas. Então, foi isso a nossa discussão de hoje. Eu agradeço enormemente pelas pessoas que participaram enviando as perguntas. Agradecemos mais uma vez a presença de Regina Memo, Claudinho Cardoso e a Luana Alves. O nosso muito obrigado. Eu gostaria então de convidar a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus,
Agradecendo por mais esse momento de aprendizado e rogando ao Mestre que possa iluminar o coração dos brasileiros. Sejam esses brasileiros candidatos, sejam esses brasileiros eleitores. Que possamos ter uma votação de segundo turno limpa, justa, e que aquele que for escolhido pela maioria do povo tenha hombridade e retidão no governo do nosso Brasil. Afinal de contas, como diz o próprio Jesus na sua fala com Longinos, ele tem um projeto para essa terra, para onde foi transplantada a árvore do Evangelho. E o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não deverá ser atrasado, nem pela esquerda, nem pela direita, porque nós chegaremos lá com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Que Jesus, então, possa nos iluminar a todos. Muito obrigado e que assim seja.